Olá, olá! Seja bem-vindo ao RH em Cena, o podcast mais completo sobre RH estratégico, desenvolvimento organizacional. No episódio de hoje, você vai aprender sobre liderança de alta performance. Nós vamos te ensinar o passo a passo para que a sua equipe seja conduzida por líderes que realmente entendem de negócios, que realmente potencializam as pessoas. Vinheta na tela. Nós estamos aqui com a especialista em desenvolvimento humano organizacional, psicóloga Emília. Emília é nossa consultora na Solute RH e com o Marcos, que é sócio aqui da empresa, e nós vamos ter esse papo aqui sobre liderança de alta performance, liderança de resultado. Vamos começar aí com a Emília. Emília, como que você, qual conceito que você dá quando você pensa em liderança de alta performance? Então, a base de toda liderança de alta performance é você saber liderar a si mesmo, né? A gente não consegue fazer uma gestão de alto desempenho se a gente não consegue ter o autoconhecimento e saber se gerir, né? Então, a gente sempre foca muito nesse pilar porque é extremamente essencial, né? Então, se a gente não sabe o que fazer com o que a gente precisa, não tem como a gente definir o que o outro vai precisar fazer, né? É muito interessante. Eu gosto de dizer que é como se fosse você ter uma rota, ter um mapa. Você tem que ter um norte, você tem que saber aonde vai. Se você não tiver o seu autocontrole, saber aonde você quer chegar, você não vai conseguir liderar ninguém. Falando assim, mapa, quando a gente pensa, eu gosto muito também de desmistificar que a liderança, ela não tem todas as soluções. Porque se fala muito hoje em dia em liderança de alta performance, liderança que motiva, liderança que engaja, mas a liderança também é um ser humano. Então, por que que eu gosto de falar isso? Porque às vezes a gente até tem um mapa, a gente até tem a rota, mas muitas vezes a gente precisa recalcular essa rota. E é importante a gente também se colocar numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade, porque as pessoas, elas só se conectam quando a gente enxerga que o outro, a outra pessoa também tem as suas fragilidades e nós vamos construir um caminho juntos. Então eu concordo que liderança, como o Marcos trouxe, né, você ter uma rota, um planejamento, mas você também saber recalcular essa rota faz toda a diferença. E dentro, voltando aqui, né? Dentro desse assunto da liderança, para vocês, qual que é a habilidade essencial? Então, assim, para quem aí está nos assistindo, né? Olha, às vezes não ocupa ainda um cargo de liderança, porque acontece isso, mas sonha com esse cargo. Para vocês, qual que é ou quais são as competências fundamentais quando a gente fala de cargo de liderança? Então, assim, existem as competências comportamentais que são extremamente fundamentais, mas eu acho que o diferencial de um colaborador para uma liderança é o que a gente conversa muito, tanto internamente na Solute quanto nos treinamentos das empresas, que é a necessidade da competência da gestão dos resultados com a visão dos negócios, né? Porque não adianta a gente ter uma gestão de pessoas, entender o senso de pertencimento dos colaboradores se a gente não consegue corroborar com o resultado do negócio, né? Se a gente não consegue equilibrar esses dois pilares. Então, para mim, isso é inegociável. Eu vejo também que é muito essencial ter uma escuta muito ativa, saber escutar bem para poder conseguir interpretar e transmitir a mensagem da melhor forma possível, seja para a gerência, seja para os colaboradores, seja para qualquer orientação. A escuta eu vejo que é uma das cruciais também para ser um bom líder. E a gente até brinca muito, a gente tem dois ouvidos e uma boca, para a gente escutar mais e falar menos. Porque às vezes a gente está tão ansioso em dar a resposta, a fórmula mágica, que você não está preocupado nem em observar e nem escutar as pessoas. Então, na minha visão, concordo assim com tudo que vocês trouxeram. E uma outra coisa que eu potencializo muito é o senso de justiça. Porque o líder, ele não precisa, né, ser aquele que vai passar mãos na cabeça de todo mundo, ele não vai ter aquela, ele não pode ter aquele vontade de agradar a qualquer custo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser carrasco no sentido tudo é não. É melhor falar não. Não, poxa, encontre um senso de justiça, que é uma competência muito essencial no sentido.
Se você precisar falar não, fale de uma forma que seja coerente, seja com a gestão do negócio, dos resultados, porque você teve uma escuta ativa. Então, assim, eu vejo que a justiça, os líderes que não têm esse senso de justiça são os que mais falham, porque eles sempre pensam ou no próprio umbigo, ou só na empresa, ou só no colaborador, e nunca no senso de justiça coletivo. Então, eu vejo que também é uma competência muito importante. Eu vejo Pode. também que além da justiça, a escuta ativa, que eu esqueci o que você citou, Emília, desculpe. Eu vejo também que é muito crucial ser multiplicador, Sim. saber multiplicar o conhecimento, saber levar a mensagem com clareza e formar novos líderes. Uhum. E isso que você está falando, Marcos, é essencial, porque o líder, ele precisa ter uma. Não é uma competência tão falada no mercado, mas eu valorizo muito que é o líder precisa ser adaptável. Isso, assim, eu acho que está no top 3 inegociáveis, assim, de competência. Porque se o líder não conseguir se adaptar tanto à gestão dele, à equipe dele, quanto ao negócio, ele não vai conseguir ter uma alta performance de resultado nem de equipe. Até porque, né, se o líder ele só é martelo, todo problema vira prego. Então, se ele não conseguir se adaptar e ele não tiver todas as competências essenciais, ele nunca vai conseguir ter uma equipe de alta performance. É, perfeito. Eu também vejo dessa forma. A adaptabilidade é o que a gente fala pouco, mas para mim é top um. Porque, primeiro, as empresas não vão se adaptar a você, a cada empresa que você assumir, como líder, né, como gestor. Não é a empresa que vai se adaptar ao seu, à sua forma de fazer liderança. Não é seu time que vai se adaptar a você a todo momento. Então, se você não fizer a leitura de cenário e entender quais são as competências, quais são as habilidades, como você ser inteligente emocionalmente, para que você realmente conduza aquela equipe para alta performance. O Marcos trouxe aqui também uma visão importante. Ser multiplicador. É um papo muito sério, porque se você não está disposto a servir, você nunca vai poder conseguir multiplicar conhecimento. Então, a liderança é sobre entregar mais, e muitas vezes é um trabalho muito árduo, porque você às vezes não consegue enxergar o propósito maior dessa multiplicação, desse estar a serviço das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que enxergar resultados, e resultado, quando a gente fala de resultado, não é só o financeiro, mas o resultado de transformação que você gera na vida das pessoas, e é isso que a gente fala, né? Quem dera se existisse uma fórmula, né? Faz assim, igual um bolo, essa a receita vai ficar uma delícia. Não, não é assim. A gente vai tendo que usar a nossa adaptabilidade para realmente entender. Não, esse time ele precisa de pessoas, de um líder mais firme. Não, esse time aqui, esse momento Exatamente. precisa de que eu seja mais flexível, que eu consiga escutar, que eu consiga me colocar no lugar da pessoa. Então é fundamental. E todo mundo, quem não sabe, aqui na Absolute RH a gente tem o nosso programa, que é o Lidera. O Lidera, ele impacta muitas lideranças das empresas, principalmente porque eu falo que a gente não vai com fórmula pronta. A gente faz um diagnóstico do negócio, um diagnóstico do perfil das pessoas, um diagnóstico do que a cultura da empresa espera, como está a cultura da empresa, qual que é o processo de transformação que aquelas pessoas precisam viver. Então, a liderança é muito sobre isso, né? Sobre a gestão do todo. E quando a gente fala dessa questão de ser um multiplicador, a gente tem que entender quais as camadas que isso está envolvido, né? A gente lida muito com líderes que eles não estão coerentes com os próprios valores organizacionais. Então, se a gente tem uma liderança que não consegue multiplicar esses valores, que não consegue se encaixar dentro desse perfil do negócio, como que ele vai multiplicar todas aquelas informações? Como que ele vai passar para a equipe dele todo o senso de pertencimento? Então, essa multiplicação vai desde a alta estratégia do negócio até os pequenos valores inegociáveis de cada um da equipe, né? Exatamente, ele tem que ter adaptabilidade, ele tem que ter um olhar clínico.
Eu brinco que às vezes o líder ele tem que ter quase que um olhar de tandeira. Ele tem que ter uma visão além do alcance, ele tem que enxergar em cada colaborador ali, a sua equipe, para poder saber o dia que o colega está bem, o dia que não está mal, ter uma escuta ativa para se aproximar, pedir feedback, dar feedback, principalmente quando ele passar uma mensagem, ele buscar, pedir sempre um feedback do colaborador ali, se realmente de fato ele entendeu qual que foi a demanda que ele trouxe. Nossa, isso, Marcos, assim, é fundamental, porque às vezes o que a gente mais vê por aí é líder falando: não, a minha equipe me adora, eu sou o melhor amigo da minha equipe, eu consigo passar as informações do melhor jeito possível. Mas você já pediu um feedback para sua equipe? Você entende o que cada funcionário ali escuta quando você fala? Porque não adianta nada você ser o melhor amigo da equipe se essa amizade não gera resultado, né? Então, não é que você tem que ser o melhor amigo da sua equipe ou o inimigo da sua equipe, não. Você tem que ser adaptável com intencionalidade. Você tem que entender qual que é o momento certo de agir conforme as demandas. E o feedback, ele é 360, não é só você. Até porque o liderado, ele tem muito mais a falar da sua liderança sem precisar falar do seu líder. Então, o tanto que a sua equipe gera de resultado diz muito mais sobre esse líder do que você imagina. Então, isso é extremamente fundamental. E um líder que não age com intencionalidade, um líder que ele não pega a fundo todas as demandas da sua equipe, ele não consegue ser uma liderança eficiente e eficaz. E o que que vocês acham daquela liderança que fala assim: é muito difícil lidar com pessoas, né? Então, assim, eu vejo muito no nosso dia a dia mesmo, que é muito mais fácil eu terceirizar a responsabilidade. Então, sempre a culpa é da equipe e nunca a culpa é minha como liderança, que não consigo multiplicar conhecimento, que não consigo potencializar as pessoas, que não consigo gerar resultado. Então, eu vou falar aqui o que eu penso, né? Se você acha muito difícil lidar com pessoas, você está no lugar errado, porque liderança, a responsabilidade principal é liderar, influenciar e ser multiplicador de pessoas. Então, o que que vocês pensam sobre isso? Nesse ponto eu sou bem radical. Eu falo assim, se o líder não consegue sentar na cadeira da responsabilidade da liderança, ele não tem por que estar ali, né? Ninguém nunca falou que liderar é ser fácil, mas se você quer estar ali, você tem que sentar nessa cadeira, né? Até porque é muito fácil a gente, igual você falou, né, terceirizar e falar: mas a minha equipe não me escuta, eles não entendem o que eu quero. Eu já tentei de tudo. Não, não tentou. Tente de outras formas, né? É o seu papel. A gente fala muito sobre a liderança servir e ser multiplicadora. Então, se a gente está ali para multiplicar e desenvolver essas pessoas, não adianta a gente desenvolver da mesma forma, né? A gente sempre pode falar a mesma coisa de formas diferentes. Então, esse papel da liderança que não consegue ter a responsabilização, isso é uma visão muito fechada do negócio. Isso não vai para frente. Ser líder, eu vejo que é ter uma equipe que se complementa, não se compete. Porque se você não consegue complementar a equipe complementar os demais, não vai gerar os resultados. Então, o líder ele tem que ter um olhar ali de ajudar a equipe a complementar, dar o norte, dar a rota, para justamente, se for preciso de alterar a rota, pelo menos ter um destino, saber aonde quer chegar e ser sempre ele ali à frente, o braço. E uma coisa assim, dentro da minha jornada como profissional de RH, eu já sentei em algumas cadeiras e uma delas foi como gerente de RH. Então, todo o plano de desenvolvimento, toda a parte de gestão de desligamento passava por mim. E eu lembro muito, isso foi um caso que foi muito impactante para mim. Uma gestora da área, todo dia ela sentava na cadeira do RH e falava: colaborador tal tá ruim, colaborador tal tá ruim, fulano tá ruim, fulano tá ruim. Ok. Eu sentei, chegou um dia, porque conversas difíceis são importantes. Então chegou um dia que eu falei assim: ela tinha 30 pessoas na equipe dela. Dessas 30 pessoas, ela já tinha sinalizado 18 pessoas que estavam ruins. E aí eu falei com ela:
Será que são 18 pessoas? Representa 60% da sua equipe que estão ruins? Ou será que é você que está ruim? Você que não está chamando a responsabilidade para você. Porque você, o tempo todo, você só sabe chegar aqui, trazer os problemas. Mas qual que é o caminho de solução que você enxerga? Ah, não, mas é porque eu preciso trocar. Uma laranja podre, que é a coisa mais fácil de se falar. Está apodrecendo as outras. E muitas vezes isso é uma verdade. Mas quando eu pego mais de 50% de uma equipe que está apodrecida, eu posso olhar para dentro e pensar, tem alguma coisa de errado no meu estilo de liderar. E foi uma reflexão muito dura para ela. E ela falou, então você está falando que o problema sou eu? Eu falei, sim. Então, eu estou falando que o problema é você e você precisa olhar para dentro. Eu posso te ajudar nessa jornada. E aí a gente fez com ela um processo de mentoria, a gente conseguiu mostrar para ela a roda das competências e o que ela estava sendo frágil como liderança. E foi uma coisa transformadora. Que não é que os 18 deixaram de ser ruins, não. Ela melhorou a ponto de conseguir desenvolver essas pessoas. E tiveram, eu não tenho um número exato, pessoas que mesmo assim não conseguiram, mas representou nem 10% da equipe. Então, primeiro, é transformar o que eu acho em dados. Se eu acho que 18 pessoas da minha equipe não estão indo bem, é mais de 50% das pessoas. E aí isso assusta. Significa que não faz sentido nenhum a empresa demitir mais de 50% das pessoas de uma equipe. Então, eu chamei e falei isso com ela. Seria muito mais fácil a gente te substituir. Mas você tem muitas entregas que são muito importantes para a empresa. Então, é importante que você faça. Vamos seguir esse caminho. E foi excelente que ela conseguiu enxergar, conseguiu melhorar, conseguiu potencializar muitas das pessoas. E outros também tomaram outros rumos. E é isso. Então, assim, a gente também, como papel de RH estratégico, muitas vezes mostra, porque o líder, ele tem uma visão muito míope às vezes, porque ele tá no olho do furacão também, né? Então Sim, ele tá ali com mil coisas, muita pressão, tudo que tem que acontecer. Então a gente potencializar também essas lideranças para que elas consigam ter uma visão muito mais sistêmica. Isso que você trouxe é, assim, essencial e foi extremamente importante, porque esse exemplo prático que você deu mostra que a atitude que você tomou foi baseada em dados, né? E a gente foca muito nisso. O líder, ele tem que ter todas as decisões estratégicas com dados, não pode ter achismo. Ninguém trabalha com achismos. Né? Então, se a gente tem esses dados e esses valores, os indicadores, se a gente, enquanto RH estratégico, está ali numa posição de apoiar tanto os colaboradores quanto os gestores e as lideranças, tudo começa com o dado. Então, isso é fundamental. exatamente. O líder ele tem que ter dados, ele tem que saber medir, ele tem que saber avaliar, dar o feedback e acompanhar constantemente para poder conseguir desenvolver a equipe de fato. E muitas das vezes olhar para dentro, olhar primeiro para si, para entender se de fato os desafios que está passando no momento não está vindo dele mesmo. E nunca ir no caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil sempre é aquele assim, vamos demitir. Muitas vezes é o caminho mais fácil, mas é um caminho mais custoso. Custoso financeiramente, emocionalmente, porque pensa bem, quando a gente contrata alguém, primeiro a gente já vai ter um custo altíssimo ali no recrutamento e seleção. Depois que essa pessoa é contratada, a gente vai passar no mínimo 3 meses para essa pessoa pegar ritmo. Depois mais 3 meses para essa pessoa atingir alta performance. Aí ela cometeu uma falha, você vai lá e demite. Você tem que ter a consciência que você vai ter que passar por isso tudo novamente. E isso que você está falando é muito importante, Rose, porque as pessoas vão conseguir ver a nossa prática da metodologia da Solute, porque isso que você fala é literalmente o que a gente propaga da diferença de ser eficiente e ser eficaz, né? Você trocar essa liderança, igual o exemplo que você trouxe, seria eficiente, você traria uma pessoa com um posicionamento de líder melhor, mas ela não seria eficaz, porque o ser eficaz é você fazer o resultado com o menor desperdício de tempo, recursos e pessoas. Então, esse exemplo que você traz do custo-benefício de pessoas, tempos e dinheiro é exatamente essa análise que precisa ser feita. Isso é excelente.
E quando a gente fala disso tudo, né, gente, porque parece que é um papo, nossa, chato até. Mas se você quer ocupar uma cadeira de liderança, ou se você ocupa uma cadeira de liderança, se você não pensa no resultado, se você não pensa no custo, uma coisa importante demais, não vale resultado a qualquer custo. Eu Sim. Não. sempre falo isso. Muitas vezes a gente até atinge o resultado, mas com todo mundo doente, e aí não é um resultado sustentável. Quantas e quantas vezes a gente vê que 30% de uma equipe está com burnout? Aí, ai, mas é porque burnout é moda. Não, não é porque é moda, é porque existiu uma causa raiz daquele problema. Então, a gente precisa olhar para a saúde mental das pessoas, a gente precisa olhar para o cuidado, para a humanização, para o respeito. Eu falo que quando a gente traz respeito como um pilar da liderança, a gente está sendo muito arcaico, porque isso não deve nem ser falado mais, porque não é nem arroz com feijão, né? É um tempero, é o básico, é assim, essencial. Quando eu vejo relatos, porque a gente vê muito, de assédio, de principalmente, nossa, um gerente que desrespeitou, que gritou com um colaborador. Gente, isso eu acho que não pode ser mais pauta. Isso já passou, isso é absurdo. E a empresa que aceita ter lideranças nesse perfil é uma empresa também que tem uma cultura tóxica. Rose, mas eu como diretor, eu como dono, porque tem muita gente aqui que acompanha a gente no podcast que é dono, que é empresário. O que eu posso fazer? Eu vou mandar meus líderes embora? Sim, você vai conscientizar essas pessoas do que está acontecendo. Primeiro passo, conscientização. Segundo passo, a gente realmente desenvolver em relação ao que você conscientizou. E não pegou, é do caráter dele ser desrespeitoso, cometer assédio. Tchau. Aqui na empresa não cabe esse tipo de postura. Então, eu falo que conversas francas, a gente parar de fingir que não tem nada acontecendo, porque o que eu vejo nas empresas também é a alta gestão fingir que não tem nada acontecendo, porque vai dar trabalho para arrumar. E se você finge hoje que não tem nada acontecendo, amanhã você vai sofrer as penalidades disso. A gente já vive num país que é totalmente desafiador empreender. É totalmente desafiador você ter um CNPJ, você ter uma empresa, os impostos são todos altíssimos. Se você não cuida dos relacionamentos humanos, isso vai ser muito mais custoso, porque vai te custar processo trabalhista, vai te custar saúde mental das pessoas, uma cultura fraca, uma cultura que ninguém quer trabalhar. E aí você depois não sabe por que que você divulga uma vaga e ninguém se candidata. É porque essas coisas vão ficando, vão sujando a sua marca. Então, é um papo, quando a gente fala de liderança, cara, isso não é mais desenvolvimento, é básico, é necessário. Respeito é o mínimo, né? Exatamente. E isso que você traz, educação e respeito são valores inegociáveis de qualquer pessoa. E se esses valores eles são ultrapassados, a conscientização precisa vir desde a alta gestão, né? Então, realmente precisa ter todo esse desenvolvimento interno para que a cultura seja reformulada e estabelecida. Até porque a gente sempre fala, né? Os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, se a gente não consegue ter uma equipe que apoia e se sente pertencente do nosso propósito, as coisas não vão para frente. Então, se você está numa crise financeira, se você está num momento de crises econômicas ou de mão de obra, você vai ver se a equipe está pertencente a você nos momentos difíceis. Quantas vezes a gente já viu empresas, antes de chegarem na crise de fato, só aquele burburinho, ter uma evasão de funcionário enorme, mas ao mesmo tempo a gente já viu empresas em crises com salários atrasados, em que as pessoas tinham tanto senso de pertencimento e acreditavam tanto nos valores daquela empresa que falaram: não, eu acredito que isso vai dar certo e eu vou estar ali, porque a vitória da empresa é uma vitória minha também. Isso é muito bacana, esse exemplo que você citou, porque pode parecer que é romantismo, mas não é. Eu já vivenciei empresas que estavam, assim, a ponto de falir, numa situação econômica muito difícil.
E muitos funcionários não soltaram a mão ali do empreendedor, né, da empresa, porque sempre foi uma empresa saudável, uma empresa que eles gostavam de estar, que valorizavam eles quanto pessoas e profissionais. E isso faz com que a pessoa compre a ideia num todo, né? Então é muito bacana. A liderança é a mesma coisa, né? Então, às vezes, você, no seu setor, no seu departamento, você está vivendo uma situação complicada, uma situação difícil, mas você não sabe ali por que que ninguém segura a sua mão, por que que ninguém tá junto com você. Nossa, tudo sou eu que tenho que dar conta. Nossa, a minha equipe não, eu não posso contar com eles para nada. Olha, hora de fazer autoavaliação. Por que que isso está acontecendo? Será que você gerou neles um relacionamento de confiança? Porque eu posso falar com todas a minha honestidade. Se eu tiver afundado, eu tenho certeza que a minha equipe vem comigo. Porque a gente é unido. Porque a gente está num momento ápice, num momento muito bom de crescimento, e nós estamos todos crescendo juntos. Então, não é sobre o que as pessoas fazem com você, mas é sobre o que você faz com as pessoas que despertam a reação delas. É onde eu vejo muito falar, é ter o senso de dono. Muitos pedem para os colaboradores ter o senso de dono, mas o que que você faz para os colaboradores se sentir dono mesmo da sua marca empregadora? O que que você gera de conexão? O que que você gera de desejos para gerar pertencimento? Às vezes é cuidar das pessoas, é o básico, é o mínimo que tem que ser feito. Porque, como vocês mesmos já citaram, pessoas que trazem um resultado, pessoas que geram a produção, que geram um lucro para a empresa. Exatamente. E se você tá num momento, porque é claro, nem sempre a gente vai ter dia bons. A gente vai ter momentos, né? A vida é uma parábola, todo mundo vai passar por alguma situação. E se a gente, enquanto liderança, não consegue contar com a nossa equipe, isso diz muita coisa, né? Por que que a nossa equipe não quer estar ali com a gente, não quer ser um apoio nosso? Será que a gente é esse apoio para a nossa equipe? Será que a gente consegue identificar as fragilidades de cada pessoa da equipe? Então, isso é muito fundamental da gente ter esse olhar com cuidado também. Nesses momentos difíceis é onde que eu falo que é o papel crucial do líder. Ele saber olhar e identificar que realmente aquela pessoa está num dia difícil, está comprometida, chegar, pedir um feedback, escutar, ter a escuta ativa ali para poder orientar. Talvez até mesmo naquele dia falar com ele, analisar o grau de risco da área que a pessoa trabalha, igual eu trabalhei por muitos anos numa indústria de nível 4, de grau de risco 4. A gente falava muito isso. É crucial você saber identificar se a pessoa não está num dia bom. Se não é um dia essencial para a pessoa trabalhar, que vai colocar a vida dela em risco, ou de algum colega do lado, orientar até mesmo ir para casa. Dar uma orientação assertiva, porque além de colocar a vida em risco da pessoa, pode colocar a vida dos colegas ao redor. Exatamente, e isso é exatamente até o que a gente está falando, do respeito, né? Então, se a gente coloca numa posição de empatia, de ser humano, porque todo mundo é ser humano. Então, se a gente se coloca, aceita essa posição que primeiro vem a humanidade, a gente consegue com muito mais facilidade ter esse olhar com cuidado, né? E uma coisa, entrando nesse tema, a alta performance é diferente de equipe sobrecarregada. Assertividade é importante, agilidade é importante, mas sempre calculando a rota dessa agilidade. Então, o Marcos trouxe esse exemplo aí muito do segmento industrial, e eu vejo que faz toda a diferença, porque quando a gente olha para agilidade, você tem que pensar qual que vai ser o custo dessa agilidade. Não só o custo produtivo, mas o custo de saúde física. A gente está preservando a saúde física daquela pessoa e a saúde emocional daquela pessoa, né? Então, queria que vocês falassem também, porque eu vejo que é um conceito que as pessoas confundem muito, né? Alta performance, então quer dizer que as pessoas vão estar produzindo muito o tempo todo? Uhum. Complementar também, além de entrar a saúde mental da pessoa, entra a saúde mental da equipe ao redor, de todos os colegas de trabalho ali. Porque você vê um colega acidentado ou qualquer coisa do tipo acontecer, abala todo mundo, ainda mais quando tem uma equipe muito engajada.
Exatamente, isso assim é fundamental. E quando a gente fala, né, disso de rapidez, velocidade, né, principalmente no setor produtivo, igual você citou, é, eu gosto muito de usar metáforas, né? Então, assim, não adianta a gente ser rápido se a gente não é eficaz. Então, da mesma forma que a lebre e a tartaruga. Não adianta você ter velocidade se você não tem estratégia, se você não tem intencionalidade. Então, a intencionalidade, o raciocínio, a estratégia, às vezes é muito capaz de chegar aos objetivos mais rápido do que a agilidade. Então, é algo até um valor nosso, né, na Solute. A gente valoriza muito mais a qualidade do que a quantidade, porque é muito melhor a gente ter intenção de causar um impacto positivo, um desenvolvimento melhor, do que a gente atingir os objetivos de uma forma muito rápida. Então, a gente sempre preconiza que é fundamental a gente ter melhoria contínua. E a melhoria contínua só vem com análise de dados e com resultados. Então, não é atingir a qualquer custo, não é a gente ser a equipe que acabou mais rápido, não é uma gincana de velocidade, é uma gincana de qualidade a longo prazo, porque uma empresa que não se sustenta a longo prazo não tem nem motivo para estar vivendo a curto prazo e sonhando com um objetivo tão próximo, né? Equipe que compete não é equipe. Equipe tem que Exatamente. se complementar. E aí a gente entra na diversidade dos perfis, a importância. Que às vezes também todo mundo igual, todo mundo igual, todo mundo buscando o mesmo, na verdade, com o mesmo veículo para o resultado. E às vezes a gente precisa de veículos diferentes, né? Então, a gente olhar para as competências que são distintas. Eu vejo muito isso como uma característica de líderes que conseguem despertar o resultado. A gente criar um ambiente seguro, e seguro em relação à segurança do trabalho, mas em relação à segurança emocional, psicológica. Criar relacionamentos de confiança. Se você tem alguém que confia em você e vocês têm esse relacionamento de troca, essas pessoas elas vão comprar suas ideias e comprar o resultado que é necessário. E a cultura do ganha-ganha. Vamos falar da cultura do ganha-ganha. Porque muitas vezes as pessoas não sabem por que, que elas têm que buscar o ganho. Elas não conseguem entender por que, que elas têm que buscar o ganho. Porque elas não vão ganhar nada com isso. Ah, mas elas já ganham o salário delas. Mas, né? Então, a cultura meritocrática é uma cultura que eu sempre vou defender. Porque eu entendo que as pessoas, elas chegam. Isso uma pauta muito polêmica. Mas eu entendo que as pessoas, elas têm condições diferentes. E aí eu tenho uma pessoa que estudou nas melhores faculdades e outra que não teve nem oportunidade de escolher faculdade, exemplo. Tá? Eu entendo isso. E eu acho que isso a gente também não pode deixar de levar em consideração. Mas tem um negócio que faz toda a diferença quando eu falo da cultura da meritocracia, que é você entender exatamente quem tá com a empresa, quem realmente busca resultado e quem tá ali para passar o tempo. Eu falo que é ter a humildade. É, ter a humildade de reconhecer às vezes os erros, ter a humildade de falar que tem as dificuldades e pedir ajuda. Porque às vezes, igual você trouxe, às vezes não tem a qualidade técnica ali profissional, não tem o currículo, mas às vezes ela tem tanto desejo, tanta sede, que você consegue desenvolver essa pessoa muito mais fácil do que aquele outro que tem lá currículos, vários diplomas, várias coisas, mas não tem o comprometimento, não tem o senso de pertencimento na sua equipe, da sua empresa. Exatamente. Exatamente, Marcos. E isso a gente trata até numa competência de trabalho em equipe, né? Porque ninguém é dono da verdade, não existe uma verdade universal. E essa diversificar, Diversidade. diversidade, diversidade de perfis, ela é fundamental
Porque quando a gente tem uma equipe que é uma pessoa, né, diferente da outra, a gente consegue aprender e desenvolver em conjunto. Porque se tem todo mundo igual, se as pessoas sabem as mesmas coisas, se elas sabem fazer exatamente as mesmas competências e o mesmo trabalho, ninguém aprende. E se ninguém aprende junto, fica igual peça de museu, fica bonito, mas fica parada no tempo e não tem utilidade para o resultado. Então, é extremamente importante a gente ter esse ponto de vista. E será que a sua comunicação também está assertiva? Ninguém aprende por quê. Entra aquela questão do olhar para dentro. Ninguém aprende por quê. Vamos autoavaliar, vamos entender, vamos pedir o feedback ao coleguinha ali. Ó, eu trouxe essa informação, a gente tem que fazer assim, assim, assim. Você entendeu como que tem que ser feito? Precisa de desenhar? Senta, desenha. Exatamente. E desenha, gente, do jeito que precisar. Porque não é. Você pode passar a melhor informação do mundo, mas nunca é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende, né? Então, assim, às vezes não vai ser um desenho que vai ser uma obra de arte, às vezes não vai ser um desenho que vai estar no Louvre estampado, mas vai ser um desenho que vai impactar tanto e que vai ter tanto significado para a pessoa que está ouvindo, que ela vai querer pegar, recortar e colocar assim de papel de parede, porque o que importa é o impacto que você gera e não como que você faz isso ser da melhor forma, da perfeição, né? A gente tem sempre que ter esse momento de análise e de reflexão. Quando vocês falam sobre aprendizado, né? Eu acompanho muito as redes sociais e eu vejo que o pessoal reclama muito. Nossa, ninguém me dá uma oportunidade. Eu quero entrar na área, vamos dar um exemplo, na área de RH, mas ninguém me dá a primeira oportunidade, porque as lideranças morrem de medo de ter que treinar, e se não treinar direito, a culpa cai em mim. Só que a grande questão é, se você não desenvolve as pessoas, realmente a culpa é sua. Então, eu falo, gente, eu gosto de contratar gente que não tem nem experiência, que eu vou conseguir moldar, que eu vou conseguir ensinar, a gente vai ter uma metodologia, a gente vai ter um caminho de evolução, vai ter uma trilha de carreira, a pessoa chegou nesse nível, a gente consegue avançar, avançar, avançar. É sobre também impacto nos colaboradores, mas também na sociedade. Então, quando a gente fala de liderança, eu enxergo como uma potencializadora de pessoas. Não somente de colaboradores, não somente de empresas, não, de pessoas num todo. Quando a gente fala de liderança de alta performance, também eu sei que existem erros, Sim, né? Todo com mundo certeza. sabe que existem erros. Para vocês, quais são os principais erros que um líder, para ter alta performance, ele comete aí no caminho? Eu vejo que é achar que ele é o dono da razão, que ele é o que sabe tudo, que ele que tem a fórmula mágica ali, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e sempre vai ser assim. Não, não é. Você tem que ter o poder de ouvir, de escutar para desenvolver. E muitas das vezes os líderes esquecem que a equipe tem medo dele, porque ele está no papel de líder. E muitas das vezes ele não dá o espaço para os colaboradores, os colegas de equipe ali chegar até ele e falar. Então é muito importante ele deixar isso nítido na mesa para todos, que tem uma escuta ativa que pode ser acessível a qualquer momento. Exatamente, isso é fundamental. Para mim, o maior erro para atingir alta performance é não delegar. Quando a gente não delega, a gente não desenvolve, a gente não gera senso de pertencimento e, principalmente, se a gente não delega, se a equipe depende só de você e se, igual você falou, ainda tem esse medo atrelado e precisa de você presencial ali para as coisas andarem, você não tem uma equipe, você não é um líder, né? Você é uma coleira ali e a pessoa está simplesmente sendo guiada sem saber para onde vai. Então, não é ser um líder coleira, é ser um líder guia, um líder que vai orientar, que vai delegar e monitorar, né? Porque não adianta delargar. Então, a gente tem que focar sempre no desenvolvimento. Então, eu sempre falo assim, você está na dúvida?
pensa, eu estou desenvolvendo? O que que eu vou gerar com essa minha ação? Se você estiver sempre focando no desenvolvimento, você vai estar num caminho certo, você vai estar orientado ali para uma equipe de alta performance. E eu vou romantizar mais o negócio. Eu falo que a liderança, para mim, o maior erro da liderança é não se importar com a felicidade das pessoas. Porque se as pessoas que não estão felizes, elas podem estar produzindo muito. Porém, elas estão produzindo muito a um curto prazo. E elas não vão conseguir continuar produzindo muito naquele ambiente, aí vão trocar de trabalho. E aí você nunca tem um time constante. E entrando nessa pauta, não conectar com o coração das pessoas. Se você não conecta com o coração das pessoas, você não consegue gerar resultado consistente. Então, para mim, se você não se preocupa com a felicidade das pessoas, se você não se preocupa com a conexão com o coração das pessoas, as pessoas não vão ter um relacionamento de confiança com você e não vão atingir um resultado que elas poderiam gerar a longo prazo, que a gente fala de resultado sustentável, né? Então, eu vejo que isso para mim pega muito, porque eu vejo que é o que faz toda a diferença na minha forma de liderar e que eu tento ensinar e tento compartilhar isso com a equipe e também com todos os nossos clientes, né? Exatamente, porque quando você atinge o coração, você assume a sua fragilidade enquanto ser humano, né? Você atinge a motivação e o propósito daquela pessoa, porque um líder que consegue demonstrar essa fragilidade, que consegue ser uma pessoa de desenvolvimento motivacional ali, que consegue multiplicar todos os conhecimentos, ele consegue gerar esse propósito, essa motivação e as coisas fluem muito mais, né? Então, eu gosto muito de uma frase que a Vanessa até usou no outro podcast do Jung, o psicólogo, que ele falava, né? Quando você tocar numa alma humana, lembre que você é apenas uma alma humana. Então, o líder, e aí é muito falado, né? Hoje em dia, liderança humanizada, né? Mas o que é essa liderança humanizada? Você demonstrar essa fragilidade, você se colocar no lugar de ter um coração, de cometer erros e poder desenvolver você e a sua equipe ao mesmo tempo. Nossa, deixou a gente sem palavras. Literalmente. Olha que legal. Gente, eu acho que o podcast, vocês querem trazer mais alguma contribuição? Acho que a gente trouxe muito conhecimento. E liderança de alta performance não é fórmula mágica. Liderança de alta performance é trabalho, precisa de tempo de maturação. Não adianta uma pessoa que chegou agora no cargo achar que em um ano já tá, não tá. Eu estou nessa jornada e a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Se você quer aprender a se desenvolver, uma competência que o Marcos falou é essencial, que é a escutativa. Então, foi um podcast muito saudável que a gente conseguiu transmitir um pouquinho do que a gente traz no dia a dia dos nossos clientes. Exatamente, é muito proveitoso isso, porque isso que a gente trouxe tem muita coisa, né, que a gente conseguiu falar sobre um tema, e isso não é nem 1% do que é ser um líder de alta performance, né, e a gente consegue trazer muitas reflexões que eu espero que quem esteja ouvindo a gente consiga ter esses insights e ter uma análise crítica também do seu dia a dia, né, e a gente conseguir fazer parte desse desenvolvimento, transmitir esse conhecimento que é um valor muito nosso na Solute, é extremamente importante. É isso, não tenho muito a complementar, não. Eu acho que assim, vocês trouxeram tudo com muita propriedade. E ser líder é estar em constante desenvolvimento, estar sempre buscando, ter uma escuta ativa, ser muito amigo mesmo ali da equipe. É ser amigo, não bonzinho, não passar a mão. É ter uma escuta ativa com a equipe e saber de fato quando está certo, quando está errado e saber falar não. Exatamente, até porque a amizade boa não é a que passa a mão na cabeça, é a que tem, que conhece a gente para falar a verdade dura e crua na nossa cara e no final dá um abraço e vai ficar tudo bem. Melhor dito na cara do que pelas costas. Exatamente. Liderança de alta performance não tem espaço
para ficar falando pelas costas. Não, é seu colaborador, você tem que falar, você tem que desenvolver. Se você gostou desse episódio, dá um like, comenta. Tô quase sem voz aqui, mas para entregar o melhor para vocês, coloque aqui quais são suas percepções, quais são suas dúvidas sobre liderança de alta performance, que nós estamos aqui para te ajudar, para esclarecer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.